Segunda carta de Paulo aos Coríntios, é um texto no capítulo 4. Peço que depois da leitura você não feche sua Bíblia, mas você deixe ela aberta para que nós possamos trabalhar o texto. Nós vamos trabalhar apenas os 6 primeiros versículos do capítulo 4 de 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 1 até o verso 6. É um texto pequeno, mas que, na verdade, Paulo ele está dando continuidade ao que ele vem falando desde o capítulo 2, e especificamente no capítulo 3. Então, capítulo 4 de 2 Coríntios, verso 1 ao 6, a palavra do Senhor diz assim: Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus, com D minúsculo, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 1 ao 6. Você deixa a sua Bíblia aberta. Vamos orar ao Senhor. Pai, aqui está a Tua palavra, Senhor, lida e continuará a ser lida e a ser ensinada nesta noite. E eu te peço, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha fazer com que os nossos corações possam receber essa palavra, não somente os nossos ouvidos, mas que sejamos, ó Deus, transformados por essa palavra que é vida, que é poderosa, que é espada, que pode transformar o nosso coração e pode trazer arrependimento ao nosso coração, conhecimento da verdade, da salvação em Jesus Cristo, fé nele como nosso Senhor e como nosso Salvador. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, abençoe as pessoas que nos visitam, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, aqui está o apóstolo Paulo escrevendo e orientando aos irmãos que faziam parte da igreja da cidade de Corinto. Aqui nós já temos a sua segunda carta. Paulo já tinha escrito, na verdade, essa segunda carta é uma das muitas cartas que Paulo já tinha escrito àquela igreja. Ela é a segunda porque nós só temos 2 dela na Bíblia. Provavelmente algumas outras cartas se perderam, mas essa carta, que é considerada a segunda carta, é uma carta pela qual o apóstolo Paulo ele vai procurar defender o seu ministério, o seu apostolado, o seu trabalho como missionário enviado por Deus àquele lugar. Porque infelizmente naquela cidade tinha surgido alguns falsos mestres. Como não é nada incomum, não é nada novo, nós sabemos que a questão dos falsos mestres no meio da igreja que se diz igreja do Senhor, é algo muito comum. Não acontece apenas no nosso país, não acontece apenas hoje no nosso tempo, mas desde o começo da igreja. O próprio Jesus já tinha dito aos seus discípulos que apareceriam falsos cristos, que apareceriam falsas pessoas que se diriam, queriam dizer que eram o Cristo, falsos mestres, falsas pessoas que estariam ali dizendo que eram pessoas enviadas, ungidas por Deus ou enviadas pelo Senhor. Hoje em dia não é diferente, não era diferente na época de Paulo, sempre aconteceu isso, sempre no meio da igreja, Satanás usou os falsos mestres como ministros dele. Nós vamos ver isso aqui depois no capítulo 11 dessa mesma carta.
é um instrumento que o diabo usa para enganar a igreja. E Paulo aqui está sendo atacado por esses falsos mestres que estavam ali no meio da igreja de Corinto. E ele aproveita essa carta para defender o seu ministério, para mostrar que ele era verdadeiramente um ministro do Senhor, um apóstolo do Senhor. E nesse capítulo 4, Paulo vai mostrar algo que é belíssimo, que é a beleza do ministério do Evangelho. Ele vai dizer o que é o verdadeiro Evangelho. E ele vai mostrar que esse Evangelho era o que ele pregava. Paulo ele vai trazer nesse capítulo 4 algumas características do que é o ministério do Evangelho. Nós vamos ver pelo menos que aqui nesses 6 versículos que nós lemos, Paulo ele vai apresentar o Evangelho como verdade de Deus, como luz de Deus e como o próprio Cristo. 3 coisas Paulo vai mostrar aqui: que o Evangelho é a verdade, que o Evangelho é luz e que o Evangelho é Cristo. E ele vai se colocar como aquela pessoa que anunciava essa mensagem. Esse é o verdadeiro Evangelho. Nós sabemos, irmãos, que o Evangelho de Cristo, que a palavra de Deus, que as boas novas do Senhor, não é nada disso que esses homens que se dizem pregadores, pastores, missionários, profetas, apóstolos, anunciam aí nas nossas TVs, nos programas de TV que nós assistimos aqui. Quando eu digo assistimos, não é que você assiste, porque eu mesmo não assisto nenhum, mas você vê uma hora ou outra passando uma propaganda, ou quando você muda de canal, chamando você para ser curado de todo tipo de enfermidade, chamando você para fazer um negócio com Deus, para dar tudo que você tem, para dar o seu salário, para fazer campanhas e mais campanhas, onde envolve dinheiro, onde você vai poder comprar a sua bênção a Deus, ou de Deus. Enfim, eu não vou perder tempo falando do que eles falam, porque vocês já sabem as promessas que eles fazem, o que eles dizem. Mas uma coisa é certa: esse não era o Evangelho que Paulo pregava. Esse também não era o Evangelho que Cristo anunciava. Esse não era o Evangelho que os apóstolos anunciavam. E nós vamos ver justamente que tipo de Evangelho o próprio Paulo, como servo do Senhor, defendendo o seu próprio ministério apostólico, anunciou para a igreja dos Coríntios e continuava anunciando. Ele vai dizer aqui, vamos começar com o nosso texto, no capítulo 4, versículo 1. Acompanha aí comigo, por favor. Paulo ele começa dizendo o seguinte: pelo que? Então esse pelo que aqui em nossas Bíblias, ou portanto, né? Em algumas outras versões, ou assim como, ou pelo que, Paulo está dizendo aqui, todavia, ele continua tratando do que ele vinha tratando anteriormente. Ele vai dar continuidade ao assunto. E aí ele diz, pelo que, tendo este ministério. Que ministério? Se você voltar aí no capítulo 3 de 1 Coríntios, ou perdão, 2 Coríntios, nós estamos, né? Só você, na mesma folha aí, talvez, você observe que no versículo 4 em diante, no capítulo 3, Paulo diz, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Observe, verso 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Paulo ele vai fazer a comparação entre dois ministérios. Ele vai falar do ministério da antiga aliança e o ministério da nova aliança. Ele vai chamar o ministério da antiga aliança. Qual é a antiga aliança? A aliança que foi feita com Moisés. A aliança que foi feita com o povo de Israel e que teve como intermediário, como mediador, a pessoa de Moisés.
ele vai chamar esse ministério de ministério da letra, ou ministério de morte, ou ministério de condenação. Por que Paulo chama o ministério da antiga aliança, que foi feita com Moisés, com o povo de Israel, de ministério de morte? Porque quando foi revelada a vontade de Deus para o seu povo, para o povo de Israel, Deus lhe deu a sua lei, os 10 mandamentos. Deus revelou a sua vontade para o povo. Só que, quando Deus estava revelando a lei para Moisés no Monte Sinai, o povo estava embaixo, se prostituindo e idolatrando um bezerro de quê? Um bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava recebendo de Deus o ministério da letra, que foi glorioso ao ponto do rosto de Moisés brilhar, e o povo vê uma certa glória, um certo brilho nesse ministério, o povo estava pecando embaixo. Quando Moisés desce, Moisés quebra aquela lei, e Deus pune o povo, matando ali 3.000 pessoas, por causa do pecado dele. Deus iria exterminar todo o povo. Moisés clama pelo povo, pede misericórdia ao Senhor. Então, quando Deus está revelando a sua vontade e a sua lei, esse ministério da lei, ou esse ministério da letra, ele se torna morte, ou ele se torna condenação, porque a lei de Deus revela o nosso pecado. Quando nós conhecemos a Deus e a sua vontade, nós sabemos que somos incapazes de cumprir essa lei. A minha pergunta é: quem é capaz de cumprir a lei aqui? Ninguém. Quem é capaz de viver a vida toda sem cobiçar alguma coisa? Quem é capaz de viver a vida toda sem adorar outro Deus que não seja o Senhor? Porque quando você coloca a sua própria vida como prioridade, você é a prioridade, você é o centro. Quem é capaz de viver a sua vida toda, em todo o tempo, em todos os minutos, no pensamento, nas palavras, nas ações, sem desonrar o pai ou a mãe? Quem é capaz de passar a vida toda aqui sem contar um sequer falso testemunho contra o próximo? Quem é capaz de passar a vida toda sem nenhum adultério? Mesmo que não seja na ação, mas que seja no pensamento. Nós não temos condições de cumprir a lei. Quando nós nos colocamos diante da lei de Deus, nós percebemos, Paulo diz que a letra, a própria lei, ela revela o pecado. A lei é santa, a lei é pura, a lei é perfeita, porque ela revela o Deus que a fez. Mas nós, diante dessa lei, não temos condições de cumpri-la. E Paulo diz o seguinte: isso então é ministério de quê? De morte. Porque quando você tem a lei de Deus para obedecer e você não obedece, a justiça de Deus, por causa da sua lei santa, vem sobre a sua vida. Como somos pecadores, como já nascemos no pecado, então nós não temos condições nenhuma de por nós mesmos obedecermos à lei. Se nós tivéssemos, Jesus Cristo não precisaria vir morrer por nós. Paulo chama isso de ministério de morte. A lei nos conduz ao juízo, a lei nos conduz à morte, a lei nos conduz à ira de Deus. Por quê? Porque nós somos incapazes de obedecê-la. Ele diz: mas hoje há uma glória muito maior no nosso ministério. O nosso ministério não é mais da letra, porque a letra mata. A letra que mata não é estudar não, viu? Tire isso da sua cabeça. Tem muita gente: a letra mata. Se você estudar a Bíblia, a letra mata. Não é essa letra, não é o estudo, não é o conhecimento que mata. O que mata é o fato de você saber a vontade de Deus e não cumprir. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Por isso que a letra mata, por isso que o ministério, Paulo chama de ministério de morte, ministério de condenação. Mas ele olha agora para a obra de Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo como Deus que se torna homem. Ele assume agora o meu lugar como pecador, ele obedece à lei, a lei de Deus como homem, e não somente isso, ele paga pelo meu próprio pecado. Ele derrama o seu sangue, a ira de Deus que é destinada a mim pelos meus pecados é agora derramada em Jesus, porque ele assume legalmente o meu lugar diante do Pai. Ele morre no meu lugar, ele assume a minha culpa mesmo sem pecado, ele assume a minha culpa, ele assume os meus pecados, a ira de Deus cai sobre ele, e agora a minha justiça, ou o perdão dos meus pecados, é simplesmente entre aspas, né? Mas é por causa da obra gloriosa de Jesus Cristo na cruz.
é por meio da obra dele, do sacrifício dele, que eu recebo de graça o perdão dos meus pecados. Paulo chama isso de ministério do Espírito, porque é o Espírito Santo que vai me conduzir a crer nesse evangelho que é pregado. É o Espírito Santo que vai me fazer receber essa palavra como verdade de Deus, e é o Espírito Santo que vai me moldar, transformar a minha vida e fazer com que eu agora seja parecido com Cristo e comece a obedecer à lei de Deus, não porque eu posso, mas é a graça de Deus na minha vida que vai me conduzindo dia a dia a ser mais parecido com esse Deus, obedecendo a sua lei, parecido com Cristo e glorificando a Ele na minha vida. Aí Paulo diz, isso é um ministério não de morte, mas é um ministério de vida, é um ministério do Espírito, porque agora a salvação sempre foi, pela graça de Deus, mas agora vocês conhecem que é por causa da obra do Filho dele, de Jesus Cristo. É pela obra dele na cruz que eu recebo perdão, e não somente isso, mas o próprio Espírito Santo vai aplicar essa obra na minha vida. Ele aplica essa obra de Cristo, essa obra de Deus no meu coração. Se você observar, veja aí versículo 18, por favor, do capítulo 3 de 2 Coríntios. Eu estou dando essa introdução do contexto para que você entenda bem o que a gente vai falar. E Paulo ele vai dizer que ele diz já que a glória desse ministério do evangelho que anuncia Cristo, ele é muito maior do que o rosto de Moisés que brilhava no Antigo Testamento, porque o brilho agora não é mais do rosto de um homem que desvanecia ou que se acabava, ou que até precisava ser coberto porque o povo era pecador e tinha medo de se aproximar. Mas agora o ministério, ele é muito mais glorioso, porque o ministério do Espírito, ele traz a glória de Cristo, e nós podemos nos aproximar dessa glória sem medo nenhum, porque ele já morreu pelos nossos pecados, e Deus não vai mais nos punir, ele já puniu o Filho dele em nosso lugar. E veja que essa obra, Paulo ele diz no verso 18, que o Espírito Santo tem a função de nos transformar dia após dia, na semelhança de Cristo. No verso 18 ele diz, e todos nós, com o rosto agora desvendado, contemplando como pelo espelho, ou por espelho, a glória de Cristo, ele diz a glória do Senhor, o Senhor aqui é Jesus, somos transformados de glória em glória, ou seja, de brilho em brilho, na sua própria imagem. Na imagem de quem? De Jesus Cristo, como pelo Senhor o Espírito, ou seja, somos transformados na imagem de Jesus, como sendo transformados pelo próprio Cristo, só que através do Espírito. Ele diz isso, ele diz que Deus está transformando os seus filhos de brilho em brilho, de glória em glória, a cada dia, para serem parecidos com o próprio Senhor, com o próprio Jesus. Esse é o ministério do Espírito. Paulo diz, eu tenho esse ministério, eu tenho essa responsabilidade de anunciar essa boa nova, essa é a minha função como apóstolo. Por isso que no verso 1 do capítulo 4, ele diz, pelo que tendo este ministério, vocês já sabem qual é o ministério, é o ministério glorioso de anunciar a glória do Filho, a glória de Cristo. E ele diz, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desanimamos ou não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. A primeira coisa que eu quero que vocês guardem no coração, sobre o ministério do Evangelho, ou seja, esse ministério do Espírito, eu estou chamando aqui de ministério do Evangelho, porque o próprio texto vai chamar isso de Evangelho. Esse é o Evangelho do Senhor. O ministério do Espírito é o verdadeiro Evangelho, é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho de Deus. E a primeira coisa que nós aprendemos desse Evangelho, que Paulo vai dizer aqui nesses dois versículos iniciais, no 1 e 2 do capítulo 4, é que o ministério do Evangelho é a manifestação da verdade. Vocês prestaram atenção que no final do versículo 2 ele diz, pela manifestação da verdade. O ministério do Evangelho é a verdade. E eu posso ver pelo menos duas coisas que me provam isso, nesses dois versículos. A primeira,
o evangelho é a verdade porque ele é dado por Deus. Ele não é nenhuma invenção de homens. Observe o que Paulo diz aí no verso 1. Ele diz: pelo que tendo este ministério, segundo o que? A misericórdia que nos foi feita. Veja aí no capítulo 2 de 2 Coríntios, verso 17, o que é que Paulo diz? Capítulo 2, verso 17, ele diz: porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Primeira coisa que eu sei é que esse evangelho, ele é a manifestação da verdade porque ele é dado por Deus. Paulo tinha consciência disso, que o que ele pregava, que o que ele ensinava não era nada criado por ele, nem criado pelos seus cooperadores, pelos outros apóstolos. Não foi algo criado pelo homem. O plano da redenção, que começa desde o Éden, o plano da salvação do pecador, que começa desde a profecia que Deus dá na declaração de que viria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, mas que o seu calcanhar seria ferido. Esse descendente que é Jesus, segundo Gálatas, quando Paulo vai dizer que esse descendente é Cristo, a obra da redenção, que está ligada à revelação que vai se dar durante toda a história, desde o começo, vai trazer claramente o entendimento do que é o plano de Deus para a salvação, do que é a mensagem de Deus para a salvação, de colocar o homem no seu devido lugar, de dizer que o homem é pecador e que ele está perdido se ele morrer nessa condição, sem se arrepender dos seus pecados e sem crer na obra expiatória de Jesus Cristo por ele. Ele só pode entender isso se ele conhecer essa verdade, essa revelação acerca do mundo que Deus criou, da queda deste mundo e da obra de restauração que Deus está realizando neste mundo por meio de seu Filho, que é Jesus Cristo. Se ele não compreender isso, se ele não conhecer o Evangelho, ele morrerá perdido em seus pecados e terá que assumir toda a responsabilidade diante daquele que é santo, que vai julgar, que é fogo consumidor e que precisa punir o pecador se os seus pecados não já tiverem sido punidos na pessoa do substituto, que é o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Entenda isso, pelo amor de Deus. Essa é a verdade do Evangelho. O Evangelho é a verdade de Deus porque é dada por Deus, e Ele vai dar essa verdade durante toda a história e revelá-la plenamente. O mistério que antes estava oculto vai ser revelado claramente na pessoa de Cristo. Com a obra de Cristo, com o seu sacrifício na cruz, essa verdade se torna clara para as pessoas. É a verdade, sim, é a manifestação da verdade, porque é dada por Deus. E se é dada por Deus, Paulo tem temor. Paulo não é um homem comum. Paulo sabe que o que ele fala é de Deus. E ele vai dizer, por isso que ele evita algumas coisas. Primeiro ele vai falar de algo positivo, depois ele vai dizer algo que ele não faz. Primeiro ele vai dizer o que ele faz, depois ele diz o que ele não faz. Ele diz, eu sou ministro dessa verdade, que não é minha, é de Deus. Paulo era um perseguidor. Ele tinha sido alcançado por Cristo quando ele estava indo de Jerusalém pela estrada de Damasco, indo diretamente a Damasco, na Síria, para perseguir os cristãos, para prender os cristãos, maltratar os cristãos. E Jesus aparece para ele. Paulo cai com o seu rosto em terra. Ele vê a luz, ele ouve a voz. Cristo diz, Paulo, por que tu me persegues? Quem és, Senhor? Jesus se revela a Paulo. Paulo era o conhecedor do Antigo Testamento, era fariseu, tinha o Antigo Testamento, muitos textos de cor na sua cabeça, sabia que o Messias havia de vir, sabia que Deus estava planejando tudo para salvar o seu povo, trazer perdão para o seu povo, também ser luz para os gentios que não são judeus, as outras nações. E ele começa a pensar em tudo isso, a relacionar e dizer, e entender e crer que Jesus Cristo é verdadeiramente o Messias. E Jesus vai continuar se revelando a ele através do profeta Ananias, e vai dizer que chamou ele para sofrer pelo seu nome e para anunciar o Evangelho, que é luz para tirar tanto judeus como gentios das trevas em que estão. Então prestem bem atenção. Paulo, por causa desse Evangelho, dessa manifestação da verdade que é dada por Deus,
ele diz no versículo 1 aí: nós não desfalecemos, nós não desanimamos. Esse evangelho é dado por Deus, eu não posso desanimar. Sabe o que é que Paulo está querendo dizer? Quando ele diz eu não desfaleço, é que ele sabe que essa palavra, como é palavra de Deus, né, como é dado por Deus, esse evangelho como é dado por Deus, ele sabe que surte efeito. Não é uma persuasão humana. Eu não estou pregando aqui para vocês crendo que qualquer capacidade minha é extremamente necessária para que você creia na palavra de Deus. Eu sei que o Espírito de Deus, ele faz com que a fé seja gerada no vosso coração e no meu coração por meio da pregação dessa palavra. Eu creio que eu não tenho esse poder, mas que ele tem, de dizer: a minha palavra, ela não volta vazia, mas ela cumpre aquilo que lhe apraz, porque ele é Deus, porque a palavra é dada por ele, a palavra é dele, o evangelho é dele. Por isso que Paulo diz: nós não desanimamos. Pode aparecer para falso mestre, perseguição, luta, dificuldades como ele enfrentava como apóstolo, mas ele não desanimava, porque ele sabia que o que ele pregava era a palavra poderosa de Deus, dada por Deus para transformar o coração dos pecadores. Por isso ele diz: nós não desfalecemos, nós não desanimamos, mas Deus dava graça ao apóstolo para ele perseverar todo dia. Agora ele vai falar do que ele não fazia, porque esse evangelho, que é a manifestação da verdade, é dado por Deus. Aí Paulo diz, continue comigo no verso 2, ele diz: pelo contrário, em vez de desfalecer, né, ele diz muito pelo contrário, nós não desfalecemos, ou seja, nós continuamos firmes, mas há algumas coisas que nós evitamos. Sim, evitamos. Nós rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. É a primeira coisa que Paulo diz que rejeita. Por temor a Deus, por saber que o evangelho é dado por Deus, é a manifestação da verdade, ele rejeitava as coisas ocultas que trazem vergonha. Será, irmãos, que nós temos esse temor? Nós temos a palavra de Deus em nosso coração, nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, nós temos a palavra de Deus, o conhecimento dessa verdade. E o apóstolo, ele se quebrava diante de Deus, ele temia a Deus e dizia: olha, eu temo, ou eu rejeito aquelas coisas que podem trazer vergonha a mim, que muitas vezes nós mantemos elas ocultas. Eu rejeito essas coisas. Paulo está dizendo que, como homem de Deus que prega o evangelho, ele é um homem íntegro, ele é um homem honesto com aquilo que ele fala, com aquilo que ele prega. Ele não é nem um falsificador, ele não é nem um pilantra, nem um hipócrita. Ele diz: olha, eu evito aquelas coisas, eu rejeito tudo aquilo que é vergonhoso, que as pessoas escondem para que as outras não saibam. Eu evito isso, porque ele sabia que Deus sonda os nossos corações e conhece toda a nossa vida. Nós podemos esconder dos homens, mas não escondemos do Senhor. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 5. Deixe marcado aí, por favor. Você vai voltar para esse texto. É só voltar algumas folhas. Você tem a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 5. Capítulo 4, verso 5, o apóstolo Paulo diz: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Não adianta, irmãos, nós escondermos aquilo que é vergonhoso, que tem que ser mantido oculto, e tentarmos apresentar ou mostrar aquilo que nós não somos. Paulo diz: olha, eu rejeito essas coisas. Nós precisamos ser sinceros, reconhecer nossos pecados, ver quais são nossas falhas, porque ninguém aqui é perfeito. Eu tenho minhas falhas, isso é uma coisa. Outra coisa é você querer alimentar coisas vergonhosas e esconder essas coisas na sua vida e continuar vivendo essas coisas e ao mesmo tempo demonstrando outras quando se é em público. Paulo está dizendo: olha, eu rejeito essas coisas que a gente tem que ocultar porque trazem vergonha.
O melhor, irmãos, é reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos pecados, confessar ao Senhor, pedir perdão, pedir ajuda e depender da graça dele, para que nós possamos viver de forma tranquila, limpa, de maneira clara diante das pessoas. Não que você precise contar a sua vida toda, não é isso que eu estou dizendo, não me confunda. Nós temos nossas privacidades, isso é necessário. Nós temos as nossas privacidades. Eu não ando na minha casa, ou eu não ando na igreja, nem em outros lugares como eu ando na minha casa. Na minha casa eu fico sem camisa, algumas vezes, porque eu já tenho 2 filhas moças, mesmo assim eu evito, né? Às vezes eu fico envergonhado de ficar sem camisa em casa, mas eu tenho essa liberdade com elas. Lá em casa a gente tem essa liberdade, mas mesmo assim eu já evito um pouco, porque elas já são moças, eu não vejo minhas filhas, né, sem roupa, nem com roupa íntima, de forma nenhuma. Só vi quando eram crianças, muito pequenas. Por quê? Porque essas coisas a gente tem que ir colocando limites, e é necessário. Faz parte da privacidade que nós temos que respeitar, mesmo sendo da nossa própria família. Mas nós temos a nossa maneira privada de viver. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, olha, eu rejeito aquelas coisas que são pecaminosas, que trazem vergonha, que eu preciso esconder, porque se as outras pessoas souberem, elas vão se escandalizar em mim. Paulo diz que com ele não tem isso, porque ele prega o evangelho que é dado por Deus. Ele não é nenhum falso mestre, é isso que ele está querendo dizer. Depois ele diz, eu não ando com astúcia, nem adultero a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Paulo está dizendo, olha, nem andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Sabe o que a palavra astúcia aqui significa? Significa engano. Literalmente significa truque. Aquela pessoa que faz um truque, que cria uma coisa que não é real, para você acreditar nela. Vocês estão entendendo? Paulo está dizendo aqui, olha, eu não ando fazendo truque aqui, dando uma de mágico, como alguém que ilude as pessoas, como um ilusionista. Eu não sou nenhum ilusionista. Não tem truque comigo, eu não ando com astúcia. Inclusive, a serpente que tentou Eva, ela tentou com astúcia. A palavra astúcia, ela é muito usada com aqueles que andam não conforme a vontade de Deus, mas aqueles que enganam. A palavra astúcia, ela é usada muito no contexto do Novo Testamento. Na palavra de Deus, é usada muito no sentido de engano, de engodo, de malandragem, de perspicácia para o mal. Paulo diz, não há astúcia comigo, eu não ando com astúcia, e eu também não trato a palavra de Deus como mercadoria, como mercado. Eu não adultero essa palavra. Eu não uso a palavra de Deus para me beneficiar, no sentido de lucrar alguma coisa com ela, com o objetivo de ganhar dinheiro com essa palavra, com o objetivo de enganar a fé ingênua das pessoas que creem nessa palavra. O que é que vocês acham de hoje em dia? A quantidade de falsos mestres que andam com engano, com astúcia, adulterando a palavra de Deus. Quantos pastores que têm jatinhos particulares, helicópteros e mais e mais, e milhões nas suas contas bancárias, palácios e mansões, impérios, riquezas. Para que isso, irmãos? Para que isso? Isso não é o evangelho. Eu não estou dizendo que o pastor não tenha que ter o seu salário, que não tenha que ter a sua renda. Ele precisa comer, né? Ele não vive de vento. A sua família precisa se alimentar, precisa estudar, precisa ter roupa. Ele precisa de ser assalariado. A Bíblia vai dizer que o trabalhador é digno do seu salário. Se ele trabalha, então receba conforme o seu trabalho, conforme a sua capacidade, o seu esforço, o seu empenho, a condição da igreja que o mantém. Mas para ser rico, para enriquecer à luz do evangelho, não tem sentido. Isso não é bíblico, irmãos. Eu não posso ser rico pelo evangelho, eu posso ser rico por uma herança de um pai. Se eu tenho um pai, uma família que tem condições e deixa uma herança para mim, aí é uma coisa. Mas eu ser rico pela pregação do evangelho, eu posso ser organizado, ser um bom administrador, ter alguma coisa, estar pagando um apartamentozinho, alguma coisa, seu aluguel, ou uma prestação, ou alguma coisa, tudo bem, pelo tempo, com o tempo, isso vai acontecer naturalmente, dependendo do projeto de Deus para a sua vida. Mas você enriquecer da noite para o dia, por meio do evangelho, fazer campanhas, que o povo dê dinheiro. Paulo diz, olha, eu não adultero a palavra de Deus.
A palavra de Deus que Paulo pregava era a verdade, porque era dada por Deus. E ele vai dizer mais que essa palavra, veja aí por favor no versículo 2, ainda do capítulo 4, quando ele diz, olha, nós não andamos, rejeitamos as coisas que são vergonhosas, que têm que se manter ocultas, nós não andamos com astúcia. Veja que a palavra não estamos andando, é uma prática constante, não há desonestidade no apóstolo, e ele usa o plural para se referir a si mesmo e aos seus cooperadores, não adulterando a palavra de Deus. Pregamos o que temos que pregar, porque é a palavra de Deus, e essa é a segunda verdade. Se a primeira, o evangelho é a manifestação da verdade, porque é dado por Deus, em segundo lugar, é a manifestação da verdade, porque é a própria palavra de Deus. O evangelho não somente é dado por Deus, mas é a palavra de Deus. E se você não crê na palavra de Deus, então não tem argumentos. Se você não crê, então não há como discutir sobre isso. Se essa palavra não é palavra de Deus para você, então, infelizmente, a primeira base, o primeiro fundamento para ter uma vida com Deus, ele já é quebrado. Não há vida com Deus se não se crê na sua palavra, se não se crê que a sua palavra é a verdade. Paulo, ele cria que o evangelho era a manifestação da verdade, por causa da própria obra que Deus tinha feito na sua vida por causa do evangelho, e pelo fato de que Deus tinha lhe dado o evangelho, e porque esse evangelho era a palavra de Deus, e ele sabia que esse evangelho iria se manifestar na vida dos irmãos, da vida das pessoas, através da pregação dele, e essa palavra de Deus iria transformar vidas e trazer vidas para Cristo, para crer em Cristo. Ele é a palavra de Deus. E como palavra de Deus, irmãos, Paulo, ele confiava nessa, sabendo que não partia dele mesmo. Outra coisa é que Paulo, em 2 Coríntios, aqui no capítulo 5, versículo 11, é tudo uma continuação desse mesmo assunto, mas observe no capítulo 5 aí de 2 Coríntios, no verso 11, que ele vai dizer, e assim conhecendo o temor do Senhor, veja que havia temor no seu coração, ele diz, persuadimos os homens, ou seja, tentamos convencer os homens pela pregação do evangelho, e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que se você voltar para o capítulo 4, versículo 2, ele entende que esse evangelho é a manifestação da verdade, porque ele é dado por Deus, por isso ele não desanima, por isso que ele evita as coisas vergonhosas, por isso que ele não anda com astúcia, mas com honestidade, com sinceridade, por isso que ele também, como ele diz aqui, ele não adulterava a palavra de Deus, mas ele era sincero, ele era fiel a essa palavra. E o mais, irmãos, quando ele diz que não somente esse evangelho, que é a manifestação da verdade, não somente é dado por Deus, ele diz, é a própria palavra de Deus, ao ponto de que eu e os meus cooperadores nos colocamos à vossa disposição para vocês nos julgar. Veja aí no finalzinho do versículo 2, ele diz, antes, quando ele diz, nem adulterando a palavra de Deus, ou seja, ele não adultera a pregação do evangelho, ele diz, antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Nós já sabemos que o evangelho é a manifestação da verdade, porque é dado por Deus, é a palavra de Deus. Sabemos que por causa disso Paulo teme ao Senhor e vive a vida santa dele. E sabemos agora que Paulo se coloca diante das pessoas, para que as pessoas possam julgá-lo. É como se ele dissesse, olha, eu estou diante da consciência de vocês, eu me coloco debaixo do escrutínio de vocês, do juízo de vocês, me julguem. Olhem para a minha vida, para a pregação que eu faço do evangelho, se há harmonia entre ela e essa pregação, e me julguem, porque eu tenho certeza, diante da consciência de vocês, que eu vou ser considerado limpo, inocente. É isso que ele fala. Irmãos, qual é a verdade que esse evangelho manifesta para o homem? Paulo, ele acabou de dizer que o evangelho, que o ministério que ele tem, lembram? Que é o ministério do Espírito, que é o ministério do Senhor, da nova aliança,
que é o ministério da justiça, ele acabou a dizer que esse ministério é o evangelho e que esse evangelho é a manifestação da verdade. Ele disse que essa manifestação da verdade é dado por Deus, é a palavra de Deus. Agora eu pergunto, qual é a verdade que o evangelho apresenta? Qual é a verdade que esse ministério de Paulo apresentava aos homens? Está aqui no texto? Não tão claramente. Mas se você der um pulinho para o capítulo 5 e for para o versículo 18, você vai ver o que era que Paulo pregava. Ele vai dizer aqui também no 4, mas eu não quero atropelar as coisas, quero ir aos poucos. Verso 18, veja o que era que Paulo pregava. Qual era a pregação dele? Ele diz, a mensagem da sua pregação. Ora, tudo provém de Deus, verso 18, capítulo 5. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. E agora ele vai dizer qual o tom da sua mensagem. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a mensagem de Paulo. Cristo é a mensagem de Paulo. Ele se fez pecado por nós, porque somente ele, por meio dele, é que nós podemos ser reconciliados com Deus. Não é porque você é bonzinho, ou porque você vem à igreja, ou porque eu me tornei pastor, que carrego uma Bíblia, que leio a Bíblia, que venho para os cultos, que venho orar. Não é por nada que eu faço, só faço porque ele já fez. Se eu oro, se eu leio a Bíblia, se eu tenho um temor a Deus, se eu quero fazer a vontade de Deus, já é por causa da obra que ele realizou, já é por causa da graça dele, por meio de Jesus Cristo, que se fez pecado por mim, que me alcançou. E agora, por causa dele, do trabalhar dele na minha vida, eu consigo fazer isso. Eu consigo ler a Bíblia, eu consigo temer a Deus, eu consigo orar ao Senhor e pedir a Deus misericórdia, que me ajude diante das dificuldades, tentando temê-lo, amá-lo, servi-lo, obedecê-lo. Isso, irmãos, é graça, por causa que Jesus Cristo se fez pecado por nós, para que agora a justiça de Jesus seja imputada sobre nós. O que é imputado? Seja colocado na nossa conta, e Deus não venha mais nos esmagar com a sua ira por causa dos nossos pecados. Isso é o evangelho, irmãos. Paulo não chamava ninguém para vir receber a sua bênção. Venha ganhar um carro novo, venha porque você está com dívidas, e aí você tem que crer que Deus é o Deus do dinheiro, e vai pagar todas as tuas dívidas, vai resolver todos os teus problemas. Nunca saiu isso da boca de Paulo, nunca saiu isso da boca de Cristo, da boca dos apóstolos. Mas a mensagem era: você é pecador, e se você morrer nessa condição, você estará perdido. Mas há um que se tornou homem e que assumiu a sua culpa, e que se tornou pecado por você, e que, se você crê na obra dele, a justiça dele é lançada na sua conta sobre você. Os teus pecados são todos perdoados, porque o sangue dele nos purifica de todo pecado, e Deus não poderá mais nos punir eternamente, mas muito pelo contrário, como diz Paulo em Efésios 1, verso 4, ele nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Então, irmãos, qual é a verdade? A verdade é que a morte de Cristo, ela aconteceu em nosso favor. É isso que ele diz: ele se fez pecado por nós, e que por meio dele nós somos perdoados. O que é quando ele diz que ele se tornou pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus? O que é que vocês entendem? Para que fôssemos feitos justiça de Deus, é que Deus, ele não pode nos dar vida sem punir o nosso pecado. Todo homem tem que pagar pelo seu pecado. O salário do pecado a condenação é para todos. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Nenhum homem
está fora da justiça, da punição, da ira de Deus por causa dos seus pecados. Nenhum homem. A morte veio sobre todos. Eu pergunto a você, quem você conhece que nunca morreu? Aí você vai citar 2 homens na Bíblia, né? E mesmo assim é discutível essa questão, nós não vamos entrar nisso. Mas todo homem precisa passar pela morte, a não ser aqueles que vão estar vivos quando Jesus Cristo voltar. Mesmo assim, só não vão passar pela morte no sentido literal da palavra aqueles que estarão em Cristo quando Ele voltar pela segunda vez. Mas todo homem vai morrer. Eu estou falando da morte física, do voltar ao pó, da separação de corpo e alma. Eu não estou falando da morte espiritual, porque da morte espiritual todo homem já nasce morto espiritualmente. Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Davi diz: eu já nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe, no Salmo 51, verso 5. Então todo homem já nasce debaixo do pecado, já nasce separado de Deus. Toda criança, por menor que ela seja, está vendo? Coisa linda, o Gael, menino lindo, está aqui. Ele peca, evidentemente na prática não, mas ele já é pecador no sentido de ser nascido com a natureza pecaminosa? Claro que é. O tempo vai mostrar isso. Quando ele crescer mais um pouquinho, vocês vão ver o pecado se manifestando na vida dele. Basta uma criancinha do mesmo tamanho querer tomar o brinquedo dele. Vocês vão ver, ele vai querer bater, ele vai querer tomar de volta. Isso vai ser natural. O egoísmo, querer tudo para mim mesmo. Então, essas coisas vão fluindo naturalmente na vida do ser humano quando ele vai crescendo, quando vai existindo a maturação. É verdade, quando o físico vai crescendo, quando o cérebro vai se desenvolvendo, então evidentemente os pecados também vão sendo mais praticados em várias áreas, em todas as áreas de nossa vida. Nos desejos, nas palavras, na prática, vai se tornando evidente que nós somos o quê? Pecadores. Vai se tornar evidente que Gael é um pecador. Mas é claro que para ele o sangue de Jesus Cristo também foi derramado na cruz. Quando ele se deparar com a verdade do Evangelho, ele vai entender que por ele, por meio dele, pela sua própria força e santidade e obra, ele é incapaz de alcançar a justiça de Deus, porque ele merece a ira de Deus. Mas Deus o amou ao ponto de enviar o seu próprio Filho, santo, sem pecado, para assumir a culpa de Gael, para assumir a culpa de Adriano, para assumir a culpa de José, de Maria, para ser punido por essa culpa até o final, com toda a plenitude, com toda a intensidade. Ele recebe essa ira, para que por meio dele nós recebamos o perdão. Aí é onde entra a questão da justiça de Deus. Deus precisa nos punir, e a punição é a morte. Como é que ele pode nos dar vida então? Se ele tem que lhe punir, e você tem que pagar, e a punição do pecado é a morte, como é que você pode ter vida? A não ser pelo meio legal. Qual é o meio legal? Um que é santo, que não tem pecado, assume legalmente a sua culpa e os seus pecados. E os seus pecados são punidos legalmente nele, em Cristo. Por isso que a morte dele é substitutiva, expiatória. E aí agora, por meio dele, a justiça de Deus é feita. Por quê? Deus pode te dar vida sem derramar a morte sobre você, porque ele já derramou no seu substituto. Entendem agora? Agora, se você morre sem esse substituto, a morte vai ter que ser derramada em quem? Em você. Se eu morro sem esse substituto, como meu Salvador, aí a ira de Deus vai ter que ser derramada sobre mim. João 3,36 diz que aquele que crê no Filho tem a vida, aquele porém que não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. Segunda verdade nesse texto, volto para o nosso texto, eu já quero caminhar para o final, só são 3 verdades, eu já falei sobre muita coisa. A segunda verdade está no versículo 3, no versículo 4 e no versículo 6. Paulo primeiro diz que o ministério do Evangelho é a manifestação da verdade. Segundo, irmãos, Paulo vai dizer que o ministério do Evangelho é a manifestação da luz. Veja aí no versículo 3, quando ele diz: não dando nós nenhum motivo, perdão, estou lendo 6, capítulo 4, verso 3. Ele diz: mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Versículo 4.
nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pule para o verso 6. Porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então eu aprendo através desses 3 versículos que o ministério do evangelho, que é a pregação da palavra de Deus, que a pregação da verdade de Deus é luz. Se ela é luz, então evidentemente eu estou numa condição de quê? De trevas. Porque Paulo mesmo vai usar o texto de Gênesis, quando o Senhor disse haja luz e houve luz, quando ele diz, porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz. A luz ela é evidenciada onde há trevas, o contraste da luz são trevas, escuridão. E a Bíblia vai nos dizer que todos os homens que não têm a Cristo, eles estão em quê? Em trevas espirituais, em trevas do pecado. Paulo vai dizer que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino da luz, pelo Filho do seu amor. Nós estávamos nas trevas antes de conhecer a Cristo. O homem está em escuridão. Ele não consegue perceber que é um pecador, que está em inimizade com Deus. Ele não consegue perceber que está debaixo de culpa, que está debaixo de condenação. O homem, sem conhecer o evangelho, ele não consegue saber de nada, para onde ele vai, o que será da sua vida após morte. Ele não sabe que vai ser julgado por Deus, que vai ter que comparecer no tribunal de Cristo. Ele não sabe que o Senhor vai julgá-lo, que todos os seus pensamentos, palavras, ações um dia serão levantadas diante de Deus e diante dele, e ele vai reconhecer que é pecador e que merece o juízo de Deus. Ele não sabe disso. Ele também não sabe que Deus o amou antes da fundação do mundo, que Deus preparou o caminho para a vida através de seu Filho Jesus Cristo. Ele não sabe que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, porque ele está em trevas. Paulo diz aqui que o evangelho é a manifestação da luz, só que esse evangelho está, primeiro, encoberto para os que se perdem. Para os que vão se perder, esse evangelho sempre estará encoberto. Como o rosto de Moisés era coberto pelo véu, e ninguém podia ver a glória de que ele estava na presença, de que ele tinha estado na presença de Deus. O evangelho não vai chegar para muitos, mas esses aqui que têm o evangelho encoberto não são aqueles que necessariamente nunca ouviram o evangelho, mas são aqueles que ouvem o evangelho e que não creem nele. Você sabe que a coisa é diferente da outra, né? Pior cego, diz o nosso ditado, é aquele que não quer o quê? Que não quer ver. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, deixe marcado, vá para João capítulo 9. Veja como esse texto é esclarecedor. João 9. João 9, 39. Evangelho de João, capítulo 9, verso 39. Olha o que Jesus vai dizer com os fariseus aqui. João 9, 39. Os irmãos encontraram? Amém? Ele diz: prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? Respondeu Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Ou seja, ser cego não é simplesmente não conhecer nem nunca ter ouvido o evangelho. Ser cego, aqui o evangelho está encoberto para os que se perdem. O que Paulo está querendo dizer aqui, ele está falando contra os falsos mestres, contra aqueles que estavam ouvindo a pregação do evangelho. Ele está dizendo, são aqueles que ouvem o evangelho, não creem no evangelho. Esse evangelho se torna cheiro de morte para essas pessoas. Ele já tinha falado isso anteriormente. Porque quando você ouve o evangelho e não crê no evangelho, esse evangelho que você ouve vai ser contra você no dia do juízo.
Quando você ouve o Evangelho e não crê no Evangelho, não se arrepende dos pecados, não crê na obra de Cristo na sua vida, então esse Evangelho vai se tornar espada contra você, juízo maior contra você, por causa da sua incredulidade. Era isso que Jesus estava dizendo com os fariseus: vocês estão vendo o Filho, mas vocês não creem no Filho. Isso é pior ainda. Por acaso nós somos cegos? Não, pelo contrário, vocês veem e não creem. Essa é a cegueira de vocês. A verdade é sempre encoberta por causa da incredulidade. É isso que Paulo vai dizer, continuando a esse assunto. O Evangelho está encoberto para os que se perdem. Muitos que ouvem o Evangelho não aceitam a sua verdade e não creem em Cristo. Estão em pecado, estão em trevas, não querem crer, porque infelizmente a graça da fé não foi concedida ao coração e vão sempre rejeitar por causa da sua natureza pecaminosa. Abra, por exemplo, em João 3. Você está no Evangelho de João aí no capítulo 9. Volte para o capítulo 3. Volte um pouquinho e veja o que o evangelista vai dizer aqui. Capítulo 3, verso 19. Porque o Evangelho é luz? Porque os homens estão em trevas. Estão nas trevas do pecado. No verso 19 do capítulo 3 de João diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? É Cristo. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Aqui nesse próprio capítulo nós vamos ver que Ele é a luz. E no versículo 19 diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Suas obras eram más. Os homens amam viver como vivem, no pecado, uma vida contrária a Deus, satisfazendo seus próprios desejos, não querem se arrepender de seus pecados, não querem dedicar suas vidas ao Senhor no sentido de se lançar pela fé e dizer: Senhor, eu não posso, eu não tenho condições de mudar a minha vida, mas eu creio que o Senhor pode mudar a minha vida e faz da minha vida o que o Senhor quiser. Eu não estou querendo ser legalista para você e dizer, olha, que ser crente é você agora dizer, olha, eu vou ser um crente, vou botar uma Bíblia debaixo do braço, eu vou ser um homem direito hoje, uma mulher direita. Não é isso. É crer na obra dele, é crer no que ele fez, de que ele morreu por você, e é se lançar pela fé nele e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou perdido sem o Senhor, mas eu confesso que eu preciso de ti, eu sou pecador, me ajude, transforme a minha vida. E aí você vai ver a obra que ele vai fazer. Não é pela sua força, mas é pela graça dele, pelo Espírito, e nos transforma dia após dia. Veja que somente os que seguem a Cristo, eu vou ficar só em João aqui. João fala muito de trevas e luz. Jesus Cristo, ele é a luz do Evangelho, nós sabemos disso. Se você quiser provar, vá para Mateus, deixe João aí marcado, vá para Mateus capítulo 4, verso 16. Mateus 4, verso 16. Aqui é o cumprimento da profecia de Isaías, falando sobre o nascimento de Jesus. Ele já tinha nascido, tinha sido tentado, e ele agora começa a pregar o Evangelho. Ele está na Galileia, né? E aqui o texto de Isaías 9, verso 1 e 2 vai se cumprir nele. No capítulo 4 de Mateus, verso 16, o texto diz aí: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Que luz é essa? Cristo anunciando a salvação pelo Evangelho. Estava pregando em Cafarnaum, e é um cumprimento da profecia de Isaías 9. O povo viu grande luz em Jesus Cristo. Volte para o capítulo 8 de João. Capítulo 8 de João. Capítulo 8 de João. Observe o versículo 12. Capítulo 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Vá para o versículo 12. Agora, capítulo 12, perdão, de João. Capítulo 12, versículo 46. Versículo 46. Eu vim como luz para o mundo,
a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Que trevas são essas? Escravidão do pecado, trevas de não conhecer a verdade da salvação em Cristo. A falta do conhecimento do Evangelho faz com que os homens estejam nas trevas, são guiados pelo príncipe da potestade do ar. É ele quem age em suas mentes. Se você voltar há muitos textos que eu gostaria de ler com vocês, eu quero só ler mais um, para ficar mais claro, em Efésios capítulo 5, versículo 8, e aí depois você volta para 2 Coríntios 4. Efésios capítulo 5, verso 8, Paulo ele diz o seguinte, mais uma vez confirmando o estado do homem sem Cristo. O estado do homem sem Cristo é um estado de trevas. E aí Paulo vai dizer no verso 8, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Amém? Pois outrora, ou seja, ele está falando para pessoas que já conheciam o Evangelho e já tinham sido alcançados pela graça do Senhor. E ele diz, olha, outrora, antigamente vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor, andai como filhos da luz. Volto para 2 Coríntios 4. Então veja, primeiro, o Evangelho, ele é a manifestação da luz. Só que esse Evangelho, que é a manifestação da luz, está encoberto para os que se perdem. Para os que se perdem, eles continuam cegos, nas trevas do pecado, na escuridão da ignorância, rejeitando o Evangelho, mesmo ouvindo o Evangelho. Cristo é a luz desse Evangelho. E quando nós rejeitamos o Senhor, em crer na sua obra, em depender totalmente dele, em querer viver para ele, para a glória dele, nós estamos rejeitando o Senhor. Em 1 João vai dizer que aquele que não anda na verdade, ele está em trevas, porque Deus é luz. Até uma música que o pessoal aqui já cantou muito sobre isso. A segunda coisa está no versículo 4, de que o Evangelho é a manifestação da luz. Primeiro, essa luz está encoberta para os que se perdem. E a segunda verdade que Paulo nos mostra aqui, em 2 Coríntios 4, verso 4, você volta para 2 Coríntios 4, verso 4, Paulo vai dizer que o Deus deste século, que é Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Então veja, aqueles que se perdem, para quem o Evangelho está encoberto, são os mesmos que Paulo vai chamar de incrédulos aqui, no versículo 4. A exegese, a interpretação do texto, vai nos levar a pensar isso. Ele vai dizer, nos quais, quem são esses quais? São aqueles que se perdem, para quem o Evangelho está encoberto, que Paulo está falando no verso 3. Aí ele diz, nos quais o Deus, está com D minúsculo na sua Bíblia, Satanás é o Deus deste mundo, não do mundo criação, mas do mundo mal. Satanás é o príncipe desse mundo mal, desse mundo que é contrário a Deus, contrário à vontade de Deus. Paulo vai dizer em Efésios 2 que ele é o príncipe da potestade do ar. Ele vai dizer que nós estávamos debaixo do poder dele, da liderança dele. Não que ele tenha autoridade sobre o mundo, porque o mundo pertence a Deus. Deus é Senhor de todas as coisas, e Satanás está debaixo da autoridade de Deus. Mas o mundo contrário a Deus, o mundo pecaminoso, o mundo jaz no maligno, esse mundo de pecado, ele é contrário a Deus, e Satanás ele está envolvido em toda essa trama maligna, embora ele tenha a sua culpa, e cada um de nós temos a nossa. Ninguém vai pagar pelo pecado do outro diante de Deus. Satanás pagará pelos seus próprios pecados e nós pelos nossos próprios, se Jesus Cristo não tiver como nosso substituto. Mas entendam, o que Paulo vai dizer aqui é que Satanás ele tem trabalhado na mente das pessoas para que elas não acreditem nesse Evangelho. Como é que ele faz isso? Através do deturpar o Evangelho. Satanás usa seus falsos mestres. Eu gostaria que você abrisse nessa Bíblia, a sua Bíblia, nesse texto, em 2 Coríntios 11. Eu peço que você abra aí na própria carta.
2 Coríntios 11, para que você que está aqui nesta noite, talvez nos visitando pela primeira vez, você que não conhece talvez tanto a palavra de Deus, está cheio de falsos mestres, de falsos pastores, de pilantras, de malandros, de homens que enganam. Mas, como eu tinha dito no começo, não é algo novo. Veja aí no capítulo 11 de 2 Coríntios. Veja, por favor, o versículo 13 ao 15. Eu não tenho nenhum medo de falar contra isso. Não tenho nenhuma preocupação, porque eu sei que o Senhor julga todas as coisas. E eu sei que é necessário que haja os escândalos. Mas Jesus Cristo diz: ai daquele pelos quais vem o escândalo. E veja no verso 13 do capítulo 11 de 2 Coríntios, Paulo diz: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então Satanás, ele usa esses falsos apóstolos, falsos mestres, para enganar, para deturpar o evangelho, para que as pessoas não creem, para que as pessoas acham que todo pregador é ladrão, que todo pregador vai pregar para ganhar alguma coisa, para dinheiro, para o seu bolso, ou alguma coisa para ele. Ele tenta engodar, enganar as pessoas, mas graças a Deus que ele só vai enganar aqueles que vão se perder. Porque os que são do Senhor vão ser alcançados pela luz do evangelho. Eles vão conseguir ver Cristo em toda essa mentira que os falsos apóstolos tentam levantar como obra de Satanás para fazer com que as pessoas não enxerguem, para encobrir a verdade. Porque a verdade é essa: é Cristo morrendo por nós. Eu sou pecador, mas Ele morre por nós. Eu preciso dEle como meu Salvador, para que eu não possa enxergar isso. Aí as pessoas vêm para a igreja para saber, para melhorar sua vida financeira, para ser abençoado no casamento, para ser abençoado numa coisa ou noutra, para a casa própria, para isso, para aquilo, e não conseguem enxergar Cristo. Isso é uma maneira de Satanás enganar as pessoas. Mas eu sei que aqueles que são do Senhor, eles virão para o Senhor, eles verão a luz de Cristo, como Paulo viu na estrada de Damasco, mesmo sendo um perseguidor da igreja. Se Deus vai salvar você, meu irmão, ou minha irmã, falo já pela fé, chamando de irmão e de irmã, se não é ainda, nada vai impedir a obra dele na sua vida. E o fato de você estar aqui ouvindo essa palavra não é em vão. Em último lugar, eu quero encerrar a terceira verdade do nosso texto acerca do ministério do evangelho. A primeira é que ele é o ministério da verdade. Segunda, que ele é o ministério da luz. Terceiro, a manifestação da verdade, a manifestação da luz. Terceiro, ele é a manifestação do próprio Cristo. Veja o que Paulo diz no verso 5, para a gente encerrar, no capítulo 4 de 2 Coríntios. Ele diz: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. A última verdade do texto é que o evangelho, ele manifesta a verdade. Há uma crescente, eu quis terminar com isso. Ele manifesta a verdade porque é de Deus, porque é a palavra de Deus. Ele é luz porque ele anuncia a luz, que é Cristo. E em último lugar, é aquilo que eu já tenho dito desde o começo: o evangelho é a própria obra de Cristo, é o que Cristo fez por nós, e é o que Cristo nos ensina. Como Paulo diz, nós não pregamos a nós mesmos, mas nós pregamos a Cristo. Agora observem, ele prega a Cristo como Senhor. Ele é o Senhor. E aí eu posso me lembrar, porque ele anuncia primeiro Cristo, e é interessante quando você vai ver outros textos. Paulo vai dizer que em 1 Coríntios, não precisa abrir, 1,17, que ele anuncia Cristo e este crucificado. Então eu já falei isso para vocês, não vou repetir. Ele anuncia a obra de Cristo na cruz, e consequentemente a isso, ele anuncia que Cristo é Senhor. Eu quero ler Romanos 10, versículo 9. Romanos 10, verso 9,
onde Paulo diz: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Quando o homem crê na obra de Cristo, que é feita por Ele, e ele reconhece que Ele realizou essa obra, ressuscitou, venceu, cumpriu com o que havia de cumprir, recebeu toda a glória agora como homem, e como homem ele se tornou Senhor de todas as coisas, como ele mesmo diz em Mateus 28:18, todo o poder foi me dado nos céus e na terra, não como segunda pessoa da Trindade, mas agora como segunda pessoa da Trindade encarnada, como um homem. Ele agora é Senhor sobre tudo. E Paulo em Filipenses 2 que diz que naquele dia toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante dele. Toda língua confessará Ele como Senhor e todo joelho se dobrará diante dele. Ele é o Senhor. O Evangelho anuncia Cristo como Salvador, a cruz dele, mas anuncia Ele como Senhor de todas as coisas. Você que está aqui nesta noite, creia nesse Evangelho. Peça a Deus para que Ele abra o seu entendimento, o seu coração, para que esse Evangelho entre na sua alma e transforme a sua vida. Isso é o ministério do Evangelho. É verdade de Deus, é luz de Deus, é Cristo, é o Cristo de Deus. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.